Disponha-se agora. Pai, entregamos esse momento precioso em tuas mãos. Fala aos nossos corações. Usa-me para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Salmos, livro de Salmos, metade da Bíblia, tá bom? Capítulo de número 92. Salmos 92, leremos dos versículos 12 a 15. Quem costuma já ver o spoiler na capinha da transmissão de cada culto nosso, lá estava o tema a ser trabalhado hoje, tá bom? Florescer, crescer, frutificar. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Florescer, crescer, frutificar. Salmos 92, de 12 a 15, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira. Palmeira, não palmeiras, tá bom? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém ou não? Louvado seja Deus. Na semana passada, nós dissemos para vocês que estamos enfrentando tempos de crises, tempos de conflitos. Falamos sobre alguns dos conflitos e crises que temos atravessado. Crises familiares, lares sendo desfeitos, briga incessante muitas vezes entre pais e filhos. Vimos também conflitos e crises nos negócios. Negócios também sendo desfeitos, falência, separação, divisão, rompimentos de sociedades, crise econômica. Temos enfrentado também crises e conflitos interiores. Nunca os números em termos de depressão e ansiedade cresceram tanto do que nos últimos tempos. Muitas pessoas enfrentando crises interiores. E eu poderia agregar a essas crises também hoje falar de vocês de um conflito e uma grande crise de valores e princípios. A corrupção tem crescido assustadoramente. A desestruturação dos fundamentos da família e de toda aquela herança dita e conhecida como judaico-cristã. Os valores da sociedade têm se corrompido. A ética tem ido pelo ralo, pelo esgoto. Muitos crentes, infelizmente, em defesa de ideologias, têm perdido a sua racionalidade e, por não dizer, a sua espiritualidade. Em defesa de ideologias. Em Isaías 5, 20 a 23, o profeta já dizia que isso aconteceria. E ele define essa situação com uma palavra dolorosa: ai! Em Isaías 5, 20 a 23 está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Olha o que Isaías já dizia sobre os tempos que nós estamos vivendo, de corruptos sendo libertos por suborno, e de justos sendo negados a eles a justiça. Tremendo panorama e retrato dos nossos dias. Crise de valores e de princípios. Essa crise moral, infelizmente, tem afetado as nossas igrejas. Tem afetado a vida e o testemunho de muitos cristãos, dando origem a uma geração de chamados desigrejados.
A pandemia agravou um pouco isso. Tem muitos que dantes eram fervorosos, mas que hoje estão por aí, dizendo que é possível se viver uma vida cristã longe da comunhão. Não precisamos mais de igreja, não precisamos mais de comunhão. Eu posso buscar a Deus sozinho, eu posso fazer o meu devocional, eu posso crescer na minha casa. Todos os pastores são corruptos, toda religião é corrupta, então me deixa aqui sozinho, vivendo a minha vida. E vão para a internet e querem ser pastoreados pelos pastores da internet. O maior desafio que nós temos hoje diante de nós como igreja, meus amados, é de florescermos, é de crescermos e é de frutificarmos, defendendo a verdade. Amém ou não? Esse é um grande desafio em nossos dias. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Em tempos de crise, é onde Deus mais trabalha, amém ou não? É nos tempos de crise, onde mais sentimos o povo de Deus prosperando. Eu poderia citar no Antigo Testamento a nação de Israel. Quando foi que a nação de Israel mais cresceu, se não durante os 430 anos de escravidão no Egito? A escravidão e toda aquela perseguição serviu como um fortalecimento para aquela nação. Ah, mas eu posso também te lembrar do Novo Testamento, de como a perseguição imposta pelo Império Romano fez com que a igreja prosperasse e o evangelho se espalhasse por todo o mundo. Em tempos de crise é quando mais o Senhor vai trabalhar. Você pode dizer amém ou não? E eu posso dizer que ao menos quando eu olho para dentro da nossa querida IBEG, e você que talvez não saiba o que é IBEG, é a Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu. Eu posso dizer que durante os últimos tempos de crise vividos por nós, em virtude da pandemia, em virtude de crise econômica, em virtude de toda sorte de crise, é quando a IBEG mais prosperou. Quantos podem dizer amém? Crescemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Ah, nada, nem ninguém, nenhuma força desse mundo pode impedir o avanço do povo de Deus. Nada, não tem pandemia, não tem crise, não tem diabo que pode impedir o avanço da obra do Senhor. Porque é o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra o avanço da igreja. E eu só posso dizer amém, louvado seja Deus. Mais uma vez repito, nada nem ninguém, nenhuma força desse mundo pode impedir o avanço do povo de Deus. E quando eu olho para esse salmo, para esse trecho que nós acabamos de ler, eu vejo que o grande desafio para nós, IBEG, é continuarmos florescendo, crescendo e frutificando. Nota mais uma vez o que diz o versículo 12 do Salmo 92, que acabamos de ler. O justo o quê? Florescerá. Florescer. O justo florescerá como a palmeira. Mas também o justo o quê? Crescerá. E crescerá como o cedro do Líbano. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos. Se está nos levando para o futuro, quando velhos estaremos, dizendo que ainda darão frutos, é porque durante a juventude já davam frutos. Continua frutificando. 3 grandes desafios: florescer, crescer, frutificar. A metáfora usada para nos identificar é a metáfora de uma árvore. Árvore. O Senhor nos compara com árvores. A palmeira é destacada nesse trecho, no versículo 12, com o florescer. Então nota, olha para a palmeira e diz: o justo florescerá como palmeira. Existem muitas espécies de palmeiras. E quando a gente traz para a nossa realidade aqui brasileira, eu poderia dizer para você, o açaí, o buriti, o tucumã, o babaçu, todos esses são palmeiras. E as palmeiras, elas são identificadas por uma particularidade. Elas florescem e florescem na mais seca terra. Você consegue ver palmeira florescendo no deserto. É incrível a capacidade que a palmeira tem de florescer, de estar verde, pomposa. E quando eu olho para o significado do verbo florescer, ele nos indica que é ganhar vida, é surgir, é nascer, é chamar a atenção, é brilhar, é distinguir. Então a Bíblia diz que você que
tenha Jesus Cristo como seu Salvador, você que foi justificado pela fé em Cristo, você que é chamado por Deus de justo, a Bíblia diz que você, meu amado irmão, vai florescer e vai continuar sendo verde em plena sequidão do deserto desses valores morais. Não importa a crise, não importa a situação adversa, a Bíblia diz que o justo, tal qual uma palmeira, vai continuar florescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Florescer está diretamente relacionado à nossa aparência. Viu aqui o significado de florescer? É chamar a atenção, é brilhar, é distinguir. Você chama a atenção das pessoas quando você resiste no meio da crise. Você chama a atenção das pessoas e você brilha como luz nesse mundo quando as adversidades batem a porta da tua casa, mas você não vai se entregar à murmuração, mas você vai continuar louvando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus, sabendo que o justo, ainda que caia, jamais ficará prostrado. E é isso que acontece com as palmeiras. Lembra daqueles coqueiros belos que, durante aqueles ventos impetuosos, aqueles tornados, aqueles ciclones que vêm na beira da praia, faz com que aqueles coqueiros, aquelas palmeiras, elas se inclinem, toquem quase que na areia, mas voltem de novo? Assim é a vida do cristão. A gente apanha pelas dificuldades. As agruras dessa vida muitas vezes nos dão uma surra, mas a gente continua de pé, porque a gente sabe em quem tem crido. E sabe que Ele é poderoso para continuar guardando o nosso depósito até aquele dia. Você pode dizer amém ou não? Você enfrentou dificuldade, não enfrentou? Mas você está de pé. E a Bíblia diz que o justo vai continuar florescendo. Isso indica testemunho, é o que os outros veem em nós. Nós podemos falar muito, podemos usar muitas palavras, mas falaremos muito mais com o nosso testemunho, com a forma como nós nos portamos diante das adversidades. A Bíblia diz que nós, como palmeiras, floresceremos. Mostraremos para o mundo quem é o nosso Deus. Mostraremos para esse mundo em quem nós confiamos e onde está depositada toda a nossa fé e a nossa esperança. Mas aqui também diz que o justo também crescerá. E a árvore agora, que é usada como uma metáfora, é o cedro do Líbano. O cedro agora é destacado pelo crescer. E o que o verbo crescer indica? Aumentar em volume, aumentar em grandeza ou aumentar em extensão. O Vitor que apresentou aqui já disse, eu estou crescendo. Não é mesmo? E usou seu pai como um exemplo. Crescer é aumentar em volume, em grandeza, em extensão também. O cedro do Líbano, irmãos, é uma árvore imponente. Ela pode alcançar até 40 metros de altura. E o seu caule, ele se torna tão, mas tão espesso, que alguns cedros do Líbano chegam a medir 15 metros de diâmetro. Consegue imaginar isso? 15 metros de diâmetro por 40 metros de altura. O cedro, ele pode chegar até a 500 anos. Você consegue imaginar? O crescimento do cedro é lento, porém o crescimento do cedro é constante. E a Bíblia diz que você, meu amado irmão em Jesus Cristo, não somente florescerá diante da sequidão, diante das adversidades, mas a Bíblia também diz que é no meio de tudo isso que a Bíblia garante que o justo continuará crescendo. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor deseja que o nosso crescimento seja constante. E esse crescimento vem pelo tempo que nós gastamos em comunhão com essa palavra, mas também em comunhão uns com os outros, aqui nesse local, na IBEG que Deus colocou para ti, como local onde você pode florescer, mas onde você também pode crescer. Amém ou não? Mas aqui depois nós vemos que ambas, tanto a palmeira como o cedro, também se destacam pelo frutificar. Porque tanto o justo que floresce como a palmeira e cresce como o cedro, ambos continuarão ainda na sua velhice, frutificando, dando frutos. Me perdoe,
Me perdoe, minha irmã Ruth, mas eu estou olhando aqui, a irmã é uma das mais idosas hoje presentes. Meu pai não está aqui, está descansando, mas está a irmã Ruth. Continua ainda frutificando para a honra e glória do Senhor Jesus, amém ou não? Está a irmã Ruth aqui, você quer encontrar ela num sábado aqui cozinhando para os vagalumes, dizendo, eu estou aqui para ajudar. Eu não sei se mais ela ajuda ou mais ela come, mas ela está aí. É ou não é, irmã Ruth? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Está aí, a idade não impede ela de continuar o quê? Frutificando. Meu pai, eu passei essa semana, a irmã Edna foi fazer o exame, graças a Deus já está em casa, vamos aguardar agora os resultados. Mas eu passei 4 dias com meu pai, conversando, e como ainda frutifica? Como as conversas, as lembranças, o testemunho, fala e fala alto. Ele disse um dia, eu queria que você deixasse, olha Douglas, já se prepara, que num próximo café eu vou trazer ele. Ele falou, eu gostaria de dar um testemunho para aqueles homens. Contar um pouquinho para eles do que eu fiz durante toda a minha vida, para ver se eles se animam e se motivam a continuar fazendo para o Senhor. Ele dizia, eu quero ainda abrir minha boca, falar, testemunhar. E a Bíblia está dizendo que você, meu amado irmão, tem que continuar florescendo, crescendo e frutificando. O crente nunca cruza os braços e nunca aposenta. A aposentadoria do crente é na glória, amém ou não? E mesmo lá, não pensa que você vai ficar de braço cruzado na rede, não. Nós vamos ter muita coisa para fazer. Vamos ter uma eternidade para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Ah, que beleza saber que frutificar é produzir frutos. É multiplicar, é transformar, é dar bons resultados, é trazer benefícios, é produzir, é influenciar. Frutificar está relacionado a reproduzir, a gerar novos exemplares. Isso aqui se resume em evangelizar. Quantos você já ganhou para Cristo? Quantos frutos você já tem? Para quantos você já testemunhou do amor de Cristo? Porque da mesma forma que bananeira dá banana, laranjeira dá laranja, e oliveira dá azeitona, e figueira dá figo, crente tem que dar crente para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o melhor fruto que a gente pode dar para o Senhor. Ah, irmãos, florescer, crescer, frutificar. A vontade do Senhor é que anunciemos os atributos de Deus. A vontade de Deus é que nós o façamos conhecido diante de todos os povos. Ou seja, que nós testemunhemos do Senhor. E todo esse Salmo 92 conclui dizendo, tudo isso você vai florescer, você vai crescer, você vai frutificar, para que através dessas 3 ações você possa anunciar ao mundo que o Senhor é reto, amém ou não? Que o Senhor é justo, que Ele é a sua rocha e que nele não há injustiça. Crente que não floresce, crente que não cresce, crente que não frutifica, é crente que não dá testemunho da grandeza do seu Deus. É crente inoperante. Como podemos, amados, anunciar as obras do Senhor, se não florescendo, crescendo e frutificando? Para isso, a minha mensagem hoje vai ter 3 pontos. Somente 3. E o primeiro, se você gosta de anotar, é esse. O crente, para florescer. O crente, para crescer. E o crente, para frutificar, precisa estar plantado na casa do Senhor. Amém ou não? O crente precisa estar plantado na casa do Senhor. Olha o que diz o versículo 13 do Salmo 92. Todas essas ações de crescer, de frutificar, de florescer, ocorre com quem? Olha o que diz o versículo 13. Os que estão o quê? Os que estão, não ouvi, plantados. E plantados onde, irmãos? Na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. É imprescindível estar plantado e firmemente estabelecido em boa terra, para que possa florescer, crescer e frutificar. Muitos crentes, diante das crises, saem da igreja. Olha ao teu redor.
Enumera quantos, diante das crises, não se afastaram e deixaram a comunhão, arrancaram suas raízes, não quiseram mais ficar plantados no templo, na casa do Senhor. Como é que vão florescer? Como é que vão frutificar? Como é que vão crescer? Muitos crentes, diante das crises, saem da igreja, caem em pecado, tiram as suas raízes da comunhão e, por isso, fracassam no frutificar. É inadmissível que o crente em Jesus Cristo ache que possa viver longe da comunhão. Ninguém dá frutos longe da comunhão. A Bíblia é clara em dizer, você tem que estar plantado, enraizado. Não é lá fora no mundo, não é indo embora da comunhão, não é diante das crises, não é diante das picuinhas, não é com a sua birra no coração, se afastando da comunhão, que tu vai dar fruto e vai florescer. Muitos se desculpam, dizendo que podem buscar a Deus em suas casas, que podem crescer por si mesmos. E muitos até hoje estão em lockdown. É isso. Estão em lockdown. E estão levantando a hashtag, fique em casa. Tem muito crente adepto, sabia, Paulinho, do fique em casa? Deixa eu dar uma olhada para a câmera. Tem alguns que estão aí no hashtag fique em casa. Porque acha que pode florescer, crescer, frutificar, ficando em casa. Provérbios 18, 1 e 2 diz o seguinte. Provérbios 18, 1 e 2. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. O que se isola busca satisfazer o seu próprio quê? Desejo. E insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria. Deus está chamando aquele que se isola de tolo. Tolo. Mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Ah, eu quero ficar em casa. Fique em casa. E aí, deixa eu ligar aqui, deixa eu procurar um pastorzinho bom aqui na internet. E passam a ser pastoreados pelos coachings. E está cheio hoje na internet. Passa simplesmente a compartilhar frases de efeito e tenta com isso compensar a sua falta de comunhão, para dizer, olha, eu estou firme, eu estou forte, eu estou crescendo aqui, dentro de casa. O crente precisa estar plantado na casa do Senhor. Quem pode dizer amém? Você hoje está aqui, amém ou não? Louvado seja Deus. Eu posso dizer do fundo do meu coração, olha, sem medo de errar. Eu posso dizer do fundo do meu coração em alta voz, que a IBEG é boa terra, para que você crie raízes e possa se desenvolver. Quem pode dizer amém? Aqui é boa terra. Essa igreja é terra boa para você fincar as tuas raízes. Essa igreja é lugar onde você pode crescer, onde você pode florescer, onde você pode frutificar. Em Salmos 84, 1 a 4, o salmista diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Quando o salmista está dizendo de átrios, você sabe o que era o átrio? O templo estava aqui na antiguidade. Os átrios eram esses espaços. O salmista está dizendo que o meu coração, janela, está só aqui, ó. Sabe aquele bate-papo gostoso que a gente tem aqui no intervalo? Quando a gente começa aqui a estreitar a nossa comunhão, o salmista está dizendo que o coração dele anelava por isso. E ele diz que até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu, trazendo para o nosso contexto, eu disse, até os gatos encontraram abrigo aqui na IBEG. Para todo lugar que você vai, você encontra gato aqui nessa igreja, né? É incrível. Cachorro, no sábado os cachorros fazem fila aí para serem alimentados, é incrível, a gente tem que fechar o portão. E vem pelo cheiro, na hora do almoço está aqui. E até quem vem em busca de tênis, né? Dá um tênis, tio. Todos. Aqui a gente atrai
tudo de todos. Até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E o salmista diz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque esses louvar-te-ão continuamente. Quantos estão felizes de estarem aqui hoje? Diga amém. Quantos acreditam que essa aqui é boa terra para se plantar? Amém ou não? Boa terra para criar os teus filhos? Amém ou não? Boa terra para você florescer, boa terra para você crescer, boa terra para você frutificar. Sim, o crente precisa estar plantado na casa do Senhor. Mas em segundo lugar, é o meu segundo ponto. O crente plantado na casa do Senhor floresce. Amém ou não? Mas olha, floresce na sua igreja. Tem gente que quer florescer lá fora. Tem gente que quer dar o show lá fora. Tem gente que quer dizer que está plantado aqui, mas quer viver lá fora. Quer estar lá fora. Mas sabe, o crente plantado na casa do Senhor floresce na sua igreja. É o que diz o versículo 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão onde? Onde? Nos átrios do nosso Deus. É aqui onde você tem que florescer, meu irmão. É aqui onde você tem que mostrar para todo mundo que tu és bênção. Crente plantado não somente visita a igreja. Crente plantado não somente assiste um culto. Crente plantado participa e se envolve. Participa e se envolve. Crente plantado abraça a missão da igreja. Crente plantado tem a IBEG no seu coração. Crente plantado ama essa igreja. Crente plantado não fala mal do povo de Deus. Amém ou não? Tem gente que está por aí falando mal do corpo de Cristo. Quando a gente fala mal da igreja, peraí. A Bíblia diz que a igreja é o que de Cristo? Noiva? Você gosta que fale mal da tua noiva? Wesley? Eu queria ouvir um amém daquele, né? Quem gosta que fale mal da tua noiva? E você acha que Deus gosta? Quando a gente sai falando mal da noiva dele? Crente que está plantado vai florescer onde está plantado, irmãos. Quando se está plantado, servir não é carga, mas servir é recompensa. Amém ou não? A gente sai renovado, não é obrigação. Quando se está plantado, vir à igreja e servir não é peso, porque anota isso. O crente ama o que faz. Por que o crente ama o que faz? Porque o crente está fazendo o que ele ama. Amém ou não? A gente ama o que faz, porque a gente faz o que a gente ama. O teu coração está aqui? A tua raiz está aqui? Você está plantado nessa igreja? Ame essa igreja. Floresça nessa igreja. Porque o crente plantado na casa do Senhor floresce na sua igreja. Servir não é trabalho, servir é vida. Mas você, meu amado, só pode florescer se estiver plantado. E para estar plantado, precisa criar raiz. Criar raiz. Olha o que o profeta Jeremias diz no capítulo 17, 5 a 8. Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, uma árvore no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Por quê, pastor? Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas
mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. Quando tu está plantado e floresce, é porque você foi plantado e a tua raiz está profunda. É aqui onde eu quero servir ao Senhor. É aqui onde eu quero crescer. É aqui onde eu quero florescer. O crente precisa estar plantado na casa do Senhor. Amém ou não? Mas o crente plantado na casa do Senhor floresce aqui, na igreja. Não é florescer lá fora. Floresce aqui. E floresce aqui, porque cria raiz aqui. Onde está a tua raiz? O crente, porque tem raiz, vai suportar as dificuldades. O crente com raiz vai suportar as provações. O crente com raiz vai suportar as perseguições, as intempéries, porque ele vai ser abastecido com a graça de Deus. Vem cá, Daniel. Vem cá. Daniel plantado aqui, com raiz, mas raiz fraca. Basta? Isso foi uma provação que veio. Raiz fraca. Agora vem cá, Paulinho. Não, mas fica aqui, Daniel. Fica aqui. Agora trança o braço aí, os dois. Os dois estão aqui, ó, plantados, enraizados, mas na comunhão. Aí vem o problema. Opa. Vem a dificuldade. Rapaz. Deixa eu tentar de lá para cá. Mas chama mais um, vem cá. Vem cá, Ezequias. Fica aqui. Trança o braço aqui agora. Agora vem cá, Douglas. Tenta remover eles daqui. Vamos lá. Eu quero ver. Na última vez ele deu um tapa no... Eu podia chamar o Márcio, né? Mas vem cá. Eu quero que você entenda. Tá aqui os crentes plantados, enraizados. Tira eles daí. É aprovação, é o desemprego. Arranca eles daí. Vai, desemprego. Como queira. Vem a enfermidade. Vem a perseguição. Palmas para eles, né? Pode sentar. É isso, gente. Como é que a gente cresce? Como é que a gente se fortalece? Como é que a gente cria raiz longe da comunhão? Em nome de Jesus. O crente precisa estar plantado na casa do Senhor. Quantos podem dizer amém? Mas o crente plantado na casa do Senhor vai florescer. E vai florescer onde? Na igreja. E vai florescer aqui, porque ele cria raiz aqui. Em último lugar, o crente plantado na casa do Senhor não somente floresce, mas cresce e frutifica na sua igreja. Nenhuma árvore plantada em um terreno vai dar fruto em outro terreno. Se você está plantado aqui nesse terreno, o teu fruto tem que ser aqui nesse terreno. Antes de você querer dar fruto lá fora, você tem que dar fruto aqui. Antes da tua copa se estender, quem sabe, para fora, você tem que dar fruto aqui. Neuza, Daniel, Cida, Idalina e Sueli estão indo frutificar lá, no agreste. Mas sabe por quê? Porque eles já estão plantados e enraizados e frutificando aqui, amém ou não? E quem frutifica aqui, vai frutificar lá também. Não é querer somente frutificar lá fora e cruzar os braços dentro da sua igreja. É aqui onde você tem que criar raiz. É na sua igreja onde você deve servir. É na sua igreja onde você deve ofertar. É aqui. É aqui onde você deve colocar a mão no seu bolso e abençoar a obra missionária. É por intermédio daqui, onde você está plantado. Crente plantado serve na igreja, oferta na igreja e se desenvolve
com seus dons e talentos na sua igreja. Eu amo ver o projeto que se desenvolve nessa igreja. E eu amo olhar e ver. São os crentes dessa igreja envolvidos e frutificando aqui dentro. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Alguém pode simplesmente dizer que o dia de Cristo está distante? Quantos creem que a volta de Cristo se aproxima mais e mais? Diga amém. Sabe onde é o teu lugar, meu irmão? Você que já está aqui, o teu lugar é aqui. Cria raiz aqui. E mais uma vez eu te repito, sem medo de errar, aqui é boa terra. Aqui é boa terra. Cria raiz aqui. Floresça aqui. Cresça aqui. Essa igreja tem zelado pelo estudo da palavra de Deus. E muitos crentes não estão crescendo porque têm negligenciado a escola bíblica dominical. Muitos crentes não têm crescido porque têm negligenciado as reuniões de oração. Muitos crentes não têm crescido porque têm negligenciado o tempo de estar aqui. E vai definhando, definhando. Muitos dizem, não, estou plantado, eu sou da IBEG, mas querem ser turistas. Muitos querem dizer, estou plantado, pertenço à IBEG, mas querem ser liderados e discipulados pelos pastores da internet. É David de cá, é Tiago de lá, e assim vai indo. Ah, que lindo! Esses sim são pastores. Esses sim me ensinam. Muitos dizem estar plantados, mas não têm compromisso com a igreja. Antes de querer crescer suas folhas para fora, as suas folhas têm que crescer para dentro. É aqui. É estar plantado, é estar estabelecido, é ter a mesma visão, é semear, é ofertar e é ser fiel. Anota essa frase se quiser anotar. A fidelidade não é o caminho mais curto, mas é o caminho que te levará mais longe. A fidelidade não é o caminho mais curto, mas eu te garanto que é o caminho que vai te levar mais longe. Mais longe. Nunca se esqueça, as folhas e os frutos são consequência das raízes. Salmos 1, 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Tem gente andando segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Tem muitos aí no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe aqui? Eu sempre digo, repito. Aqui é uma constante. Basta você passar a dar ouvidos aos conselhos para você se deter, parar. E o próximo passo é se assentar. Não dê ouvidos, não pare, não se assente. Mas 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. E medita quando? De dia e de noite. Qual é o resultado? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu frutificar no seu tempo. E as suas folhas não? Floresce, floresce. E tudo quanto fizer, cresce. Louvado e bendito seja o Senhor. Eu concluo a mensagem dessa noite como um desafio para a sua vida, meu amado. Temos vivido profunda crise de valores e princípios. Corrupção, desestruturação dos fundamentos e da dita herança judaico-cristã. Muitos crentes, em defesa de ideologias, têm perdido a sua racionalidade. Essa crise moral tem afetado as nossas igrejas e a vida e o testemunho de muitos cristãos.
dando origem, como eu disse no início dessa mensagem, a uma geração de desigrejados. O maior desafio que nós temos é de florescermos, crescermos e frutificarmos, mas tudo isso defendendo a verdade e onde estamos plantados. Hoje nós aprendemos que o crente precisa estar plantado na casa do Senhor. Quantos hoje de coração querem dizer: Senhor, me mantenha plantado na IBEG? Diga amém. O crente plantado na casa do Senhor floresce na sua igreja. E floresce porque cria raiz. Quantos querem dizer do fundo do coração: Senhor, é aqui onde eu quero crescer, é aqui onde eu quero fincar a minha raiz, é nessa terra boa, é na IBEG? Diga amém. O crente plantado na casa do Senhor não somente floresce, mas cresce, frutifica. Cresce e frutifica, porque sua raiz é profunda, porque se envolve, porque é fiel, porque determina no seu coração que é aqui onde eu quero estar. Mais vale um dia aqui do que 1000 em qualquer outra parte. Floresça, meu amado. Cresça, meu irmão. Frutifique para a honra e glória de Deus. E eu encerro com as palavras de Paulo em Colossenses 1, versículos 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente, florescer diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, dar frutos e crescendo no conhecimento de Deus. Crescer, florescer, frutificar, crescer. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Envolva-se, viva, deseje, honre, se entregue. Fecha seus olhos. Aqui é terra boa. Eu amo essa igreja. E quando alguém fala mal desse corpo, quando alguém fala mal dessa terra, isso me deixa bravo. Porque eu amo esse povo. Eu amo essa igreja. É aqui onde Deus te quer, meu irmão. É aqui onde você tem que dar flores. É aqui onde você vai florescer. Aqui é terra boa, aqui tem água, aqui tem alimento, aqui tem palavra. Cresça, finque tuas raízes. Não vá para o mundo. Não se afaste do Senhor. Finca teus pés aqui. Continua servindo ao Senhor. Desenvolva os seus talentos aqui. Sirva ao Senhor aqui. Floresça aqui. Cresça aqui. Frutifique aqui. Para que Deus possa te levar para voos mais longos. Mas você precisa começar a ser bênção aqui. 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 Ó Deus, usa-nos para a sua honra e sua glória. Fortaleça cada vez mais essa terra, ó Deus. Ó Pai, que os teus filhos possam criar raízes, que os teus filhos possam florescer, que os teus filhos possam crescer, que os teus filhos deem bons frutos, que os teus filhos te dignifiquem. Ó Pai, tira-os do mundo, tira o mundo de seus corações, traga-os de volta para o teu convívio, e que essa igreja, em nome do teu Filho Jesus, possa ser um agregado de irmãos que se fortaleçam, que as raízes profundas, ó Deus, sejam um impedimento para que as adversidades, para que as perseguições, para que as artimanhas do inimigo
possam demovê-los do desejo de aqui estar. Que todos nós a uma só voz possamos dizer as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, louve ao Senhor do fundo do seu coração. Diga: alegrei-me